por que parece, aos olhos das pessoas, que uns sofrem mais do que os outros? Olha, essa é algo que nós podemos falar muito a respeito disso, né? E quando a gente fala do ser humano, da vida e da forma como cada pessoa vai lidar com as situações que acontecem na vida, nós vemos várias diferenças. Eu poderia dizer que não acontece muito a questão de uns sofrerem mais e outros sofrerem menos. Muitas vezes é uma questão de ponto de vista ou de perspectiva, né? Porque o sofrimento ele está aí para todas as pessoas. O grau do sofrimento, claro que muitas vezes ele vai ser diferente. Eu não vou comparar muitas vezes a minha dor de cabeça com uma pessoa que sofreu um acidente e teve sua perna amputada. O tipo de sofrimento ele é diferente em vários aspectos e em vários sentidos na vida. Mas as dificuldades estão aí, elas fazem parte do mundo. A Bíblia, ela nunca vai negar a realidade do sofrimento, a Bíblia nunca vai negar a realidade de coisas ruins que aconteçam na vida, porque são coisas normais desse mundo. Das perdas da vida. Exatamente. Até porque tudo isso é inerente também à entrada, à concepção do pecado entre nós, né, Léo? Exatamente. Quando a gente fala da origem do mal, é algo muito difícil de ser discutido, né? É porque, biblicamente, quando você pensa sobre a origem do mal, a Bíblia ela não explica a origem do mal. A Bíblia não explica como que o mal veio a existir, ela simplesmente constata o fato, não, o mal começou a existir. Quando o pecado entrou no mundo, de repente você vê Caim assassinando seu irmão Abel, de repente você vê os homens se voltando completamente contra o Senhor, a desintegração da estrutura da família, tudo acontecendo, toda a maldade chegando, sem saber, às vezes, a razão ou o motivo ou o que está por trás disso. O fato é que no mundo, Jesus disse, nós teríamos aflições, nós passaríamos por situações complicadas, mas Ele nos deu já a dica, Ele já deixou ali nessa mesma frase, nessa mesma sentença, Ele já deixou o caminho para as dificuldades da vida. Ele disse, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, há uma maneira como nós devemos nos portar diante das dificuldades. E a maneira como a pessoa reage à dificuldade da vida, a maneira como a pessoa reage às aflições que ela passa, é que vai dizer como que ela vai se sentir. Se ela vai ficar amargurada ou não, se ela vai ficar depressiva ou em autocomiseração ou não. Tudo vai depender da maneira como a pessoa reage a isso. Então eu posso entender que, não generalizando, claro, mas que às vezes algumas pessoas, elas têm a tendência por livre-arbítrio de escolher sofrer. Sim, infelizmente. Mesmo que inconscientes, talvez? Mesmo que inconscientemente. Vamos pegar, por exemplo, situações que são muito comuns para a gente no gabinete pastoral. Muitas vezes vem jovens, vem pessoas buscando um aconselhamento e você conversa com a pessoa, você vai ali ouvindo toda a situação da vida e você dá para ela uma orientação de acordo com a palavra de Deus. Você diz, olha, a Bíblia diz que o caminho para você ter a paz, ter a alegria, ter a completude na vida é esse aqui. Se você seguir esse caminho, a Bíblia está falando para você que o que você... não te isenta de aflições, não te isenta de nada sofrimentos, disso. dores, Dizendo, perdas, né? O caminho é esse aqui. Muitas vezes a pessoa sai de lá dizendo assim, não, mas eu não quero. Já teve aconselhamentos onde, por exemplo, um casal de namorados. O meu namorado é agressivo comigo, o meu namorado tem pavio curto e às vezes parece que ele vai me bater. Falou, você vai querer continuar assim? Vou. Então, lá na frente a pessoa diz, Deus permitiu que eu casasse com esse monstro. Ou então o diabo armou uma cilada. Mas a pessoa caiu, foi muitas vezes consciente para o sofrimento, né? Entendi. Ô, Léo, essa semana, né, Serginho, nós tivemos uma entrevista aqui, uma matéria sobre gratidão. E aí, eu fico pensando, algumas pessoas têm dificuldade de serem gratas por coisas pequenas, né? Ela levanta, ela tem os pés, as pernas, as mãos, ela tem dificuldade de agradecer até isso, né? E então eu percebo que essas pessoas, elas parece que sofrem mais. Sim, porque é exatamente essa maneira como a pessoa reage. Eu vejo, por exemplo, na Bíblia, nós temos a história do profeta Jeremias. E Jeremias foi um profeta que, vamos colocar assim, sofreu tanto que ele escreveu um livro só para lamentar, chamado Lamentações. E existe um momento na vida de Jeremias... Chamado profeta chorão, né? Ele é chamado de profeta chorão. E existe um momento na vida de Jeremias que ele realmente está com o coração tão amargurado diante de Deus que ele chega a acusar a Deus de o ter iludido. Como você
falou aqui no início desse bloco, e muitas pessoas acabam colocando a culpa em Deus. E o próprio profeta Jeremias, ele passou por esse momento. Ele chega para Deus lá em Jeremias 20 e diz para Deus assim: Deus, o Senhor me iludiu e eu fui iludido, o Senhor me enganou e eu fui enganado. Eu estou passando por sofrimentos terríveis e tudo isso porque o Senhor me enganou. Mas no mesmo texto, o próprio Jeremias diz assim: olha, mas a tua palavra dentro de mim é como um fogo dentro dos meus ossos. Ou seja, é algo que, ao mesmo tempo que ele está naquela situação tão complicada e ele mesmo está colocando a culpa em Deus, dentro dele há uma esperança, há algo que queima dentro dele, dizendo para ele que Deus é por ele. Né? Foi o próprio Jeremias que, nas suas lamentações, vai escrever: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Um homem que viu tanta dor e tanto sofrimento, ele mesmo, pela paz que ele tinha, ou pela maneira como ele pôde reagir, por mais em primeiro lugar reagindo mal e falando que Deus tinha enganado ele, depois ele pôde refletir e trazer à memória dele a palavra de Deus, as promessas de Deus, e ver que na verdade, ele conseguiu ver que na verdade, Deus não era o culpado do sofrimento que ele estava passando. Pelo contrário, Deus era aquele que era o refúgio no meio da tribulação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.